Nós estamos falando agora que está na mão dos militares também. E o problema, assim como a comparação Google-Bing, é que se existir alguém responsável no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e disser, gente, não está pronto para a gente usar isso em armas, alguém vai falar, mas a China vai usar, a Rússia vai usar. Exato. Aí eles, então tem que fazer também. Foda-se tudo, quem manda aí. Exato. Então, quando você entende que é 30-1, e aí eu vou entrar agora naquilo que você falou, como que isso tudo... Já dá tempo ainda? Dá pra gente resolver? Então, eu vou primeiro falar do bagulho do Tetris, que eu acho genial, porque ele ajuda as pessoas a entenderem o quão ferrado a gente tá. Que é o seguinte, todo mundo já jogou Tetris, né? Tetris é um jogo que todo mundo conhece. O Tetris, ele funciona de uma forma em que, até você errar a primeira peça, o jogo tá rolando tranquilo pra você. Você tá amassando, né? Você Você fala, tá, que jogo fácil. É mesmo. Até você errar a primeira peça. Quando você erra a primeira peça, Só vai mandar... você sabe que você já perdeu o jogo e é só uma questão de tempo. Você ainda tem tempo pra brincar um pouquinho e se divertir até o jogo acabar. Mas você sabe que a partir do momento que você colocou aquela peça, acabou o jogo. O Tetris, se você errar um, acabou o jogo? É, porque... Basicamente, tipo assim, dá pra cometer pequenos erros. Tá. Mas você tem um ponto de não retorno, né? É. Que você fala assim, aqui já moiou. Eu vou só empilhar essa porra que eu já perdi. Tá, Isso entendi. Porque acontece, enquanto né? você não Aliás, posiciona a primeira peça errada, ainda tem uma perspectiva de que você vai destruir todos aqueles blocos e zerar de novo. o Tetris é um jogo que foi desenvolvido na União Soviética, não foi não? Que Não tem aquela sei. musiquinha do... tananana, que é uma música russa. Olha que legal. Eu não sei se ele é da União Soviética, mas ele tem essa relação aí. Crava aqui. É, foi feito na União Soviética. Eu quero ver o ChatGPT falar que não. ChatGPT, fala que não pra você ver se eu não te desligo da tomada. Mas qual é o ponto da história do Tetris? A questão é, mano, a gente já colocou a peça errada. Já foi. Tipo, a situação que a gente tá agora... É uma pecinha ou uma O pessoa? Mogodá fala isso, é uma peçona. Uma peça. Já colocamos... Sabe por quê? Como eu falei, o Google criou esse negócio, certo? Então, o Google, em 2017, publicou esse artigo que se chama Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. Porque o que faz diferença nesse modelo Transformer é justamente você dar atenção para os erros, para onde ele tá errando, e usar esse erro para ele aprender com esse erro. Mas o que aconteceu? O Google estava super preocupado com isso. Isso quem falou foi o Jeff Hilton. Tava super preocupado e manteve esse projeto fechado com uma puta segurança durante muito tempo, muitos anos, inclusive. Até que eles publicaram essa questão do Transformers e aí em um ano nasceu o ChatGPT. O que aconteceu é que em pouquíssimo tempo a Microsoft foi lá e aportou 1 bilhão no ChatGPT. E prometeu, que isso já é uma realidade hoje em dia, que ia implementar ele no Bing. Quem que é o principal concorrente da Microsoft no mundo? Google. Google. O que o Google fez? O Google foi obrigado pelo capitalismo, pelo sistema que a gente vive, a lançar o Bard, que é a inteligência artificial deles, mesmo eles entendendo que não era o momento. Porque eles foram obrigados, porque na guerra do capitalismo, se a Microsoft, e a gente já tem os dados de que o ChatGPT aumentou o tráfego do Bing em 15%. Eu não sabia desse número. Então isso é o medo do Google, tipo, deixar de, perder, ser... deixar o Google, vai Lógico, deixar de ser o Google. é o maior buscador do mundo. Então o que o Google fez? Isso. E o que eu queria deixar em perspectiva para vocês aqui é que, como a gente falou da coisa da exponencial, essa é uma tecnologia que avança muito rápido. Se você olhar, e aí o Geoffrey Hilton, ele dá um exemplo numa entrevista que ele está dando, que ele fala, eu estava copiado num e-mail do Departamento de Defesa americano, em que os caras estavam conversando sobre usar a inteligência artificial num projeto de uma mina autorreparadora. Mina terrestre. Uma mina terrestre que se você pisa nela, ela explode, ela consegue sair do lugar, ir para outro lugar, se consertar, se auto-reparar, E explodir de ficar novo. pronta pra explodir de novo. Caralho! Então, assim, Isso já está acontecendo. Imagina. Já Meu era um Deus. problema na mão do capitalismo. Nós estamos falando agora que está na mão dos militares também. E o problema, assim como a comparação Google-Bing, é que se existir alguém responsável no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e disser, gente, não está pronto para a gente usar isso em armas, alguém vai falar, mas a China vai usar, a Exato. Rússia vai usar. Exato. Aí eles, então tem que fazer também. E para vocês Igual entenderem... foi a bomba nuclear. Exatamente. E para vocês entenderem a Caralho. urgência disso, tem uma coisa que chama Open Letter. Uma carta aberta que foi escrita por Elon Musk e um monte de cara foda da indústria. Tem o Wozniak, tem o Harari, tem vários caras desses que eu citei aqui assinaram. O Geoffrey Hilton não, ele não assinou porque ele falou que ele sabia que ia ser impossível.
E o que a carta pedia? A carta pedia uma paralisação de 6 meses no desenvolvimento de inteligência artificial. Não sei se vocês sabem, mas a OpenAI, a empresa do ChatGPT, foi fundada pelo Elon Musk, tá? Ele quer. Ele é um dos... Ele saiu, hoje em dia ele não tá mais tão Por que ele ativo. saiu? Diferenças de... Porque o Elon Musk, ele é um dos caras que fala que a inteligência artificial vai dar ruim. Já vi falando E isso. ele tava querendo controlar um pouco mais, deu problema. Ele ainda tá no board lá, ele ainda ganha grana com os caras, mas ele já não manda muita coisa lá, não. Mas ele é um dos fundadores, e ele estava encabeçando a lista dessa carta. E sabe o que fizeram com essa carta? O CEO do Google Bolaram back. olhou... Eles olharam a carta, e o CEO do Google falou assim, vocês estão pedindo pra eu parar 6 meses? Eu não tenho como parar 6 meses, porque se eu parar 6 Em 6 meses, meses o mundo vai acabar. Facebook não vai. E aí, por que eu tô falando do Facebook não vai? Porque você tem agora as principais empresas investindo em modelos que são esses modelos grandes de inteligência artificial, certo? Então você tem ali a Microsoft com o ChatGPT, você tem o Google, Com você Bard. tem agora o Meta com o Facebook, com a deles também. E uma coisa interessante é, mas isso tudo não tá vazando, né, pra internet, a galera tá tomando cuidado. O Facebook, alguns meses atrás, ele falou que ele ia lançar o modelo da inteligência artificial deles, que seria o ChatGPT deles. Ele ia lançar esse modelo na internet para alguns pesquisadores. E aí eles criaram um formulário super, sei lá o quê, para você ter que preencher tudo, para conseguir ter acesso a isso, só para pesquisadores terem acesso. Resultado, em poucos dias, isso vazou na internet e já estava no 4chan, que é uma parte da internet bem delicada, bem complicada, que você não quer dar esse tipo de coisa. E aí, o que eu tô querendo dizer aqui, com essas informações, é que isso já está espalhado na internet. Esses modelos, por exemplo, o modelo do Facebook já vazou, a galera já está utilizando, e o ChatGPT é uma coisa que todos esses especialistas estão falando, que é um absurdo sem precedentes a gente está disponibilizando isso na internet. Por quê? Porque eles perceberam que esse tipo de inteligência artificial que a gente não sabe como funciona ainda, totalmente, lembre-se, é importante, a gente não sabe como ela chega no resultado que ela chega, mas tipo, a gente tem uma ideia, mas a gente não tem como prever, por exemplo, o que ela vai. Se a gente não tem como prever, não tem como controlar. E para abrir um parênteses, mesmo que a gente tem como saber, ela tomou esse processo aqui, nós estamos falando da versão ChatGPT 4. Nós estamos querendo dizer que ele está evoluindo num ponto que em determinado momento a gente não vai mais ser capaz de entender. Sabe Mas quando você olha... existe esperança? Tipo assim, mano, vai que ele fica muito bom, ele fala assim, mano, eu vou ser muito, vou ser Então, só mas bom. Mítico não é uma questão de ser bom ou ruim. A questão é que ela vai realizar tarefas e se no caminho a gente estiver no caminho, Foda-se. entendeu? Não é sobre ela querer, eu vou exterminar os humanos porque ela está acabando com a Terra. Nós estamos falando de um exemplo básico dela tentar, por exemplo, plantar uma árvore em cima da sua cabeça porque ela queria resolver o problema do clima. Entendeu? A Exato. questão é o caminho que ela toma para resolver questões que são nobres em teoria. Eu dei um exemplo, isso daí eu não vi em nenhum lugar, mas eu acho que, não sei se o Castanheira pode concordar, mas se você tiver comprado um terreno e quiser construir ali a área de churrasqueira e tiver um cupinzeiro ali, você vai falar, não, aqui então não pode construir a churrasqueira. Você só vai tirar o cupinzeiro, filho. É uma forma primitiva de existência. Oxe, eu vou tirar pôr no fogo. Eu vou tacar fogo nessa merda. Mas você acha que a gente convivendo junto com essa inteligência, no futuro ela vai olhar a gente assim, mano? Então, a gente pode. Ou ela- Eu acho que a gente pode falar sobre. A gente sobre vai virar isso. obstáculo pra ele, eu tô achando, mano. A gente não deixa de fazer. Se tiver uma formiga aqui na mesa agora, você vai fazer assim. É uma forma. Não estamos falando que ela vai olhar com superioridade. A gente tem. O ser humano pensa de maneiras, tem o ego e tudo. Nós estamos falando só sobre essa relação de insignificância. Mas acho que Entendeu? antes da gente chegar nesse ponto onde a inteligência pode olhar pra gente como uma ameaça, o que vai acontecer, e é o que eu queria chegar, é que o ser humano, utilizando a AI, vai se destruir antes disso. Entendeu? E, por exemplo, porque o que acontece? O ChatGPT, esses tipos de inteligência, quanto mais dados, isso é muito importante, quanto mais dados você coloca nela, mais impressionante ela fica. E aí eu vou dar um exemplo que é claro para vocês entenderem como isso funciona. Eles tinham inteligências artificiais que estavam sendo treinadas especificamente para aprender química. Então elas estavam treinando só química para ficar foda em química. Aí sabe o que eles perceberam? Que o ChatGPT 4 estava melhor que as inteligências artificiais em química. Que
Todas elas fizeram testes e perceberam que o ChatGPT-4... E eles nunca pediram pro ChatGPT-4 focar em química. Nunca. Da mesma forma... Eu só tenho informação Da mesma bastante. forma em que... Tem tudo que tem na internet. Da mesma forma em que ele... O ChatGPT no início era só programado para responder em inglês. E aí um belo dia eles perceberam que ele estava respondendo também em persa. Eles não fazem a menor ideia de como isso aconteceu. E isso é importante. Ela tá... E aí eu vou dar outro exemplo. Eles pegaram... O que acontece? Eles pegaram a inteligência e pediram para ela resolver jogos do Atari. Tipo assim, ó, pega esses jogos do Atari e bate o recorde em todos aqui, certo? E aí, o que eles perceberam? Teve um joguinho lá de barco em que ela tava muito acima dos caras. Muito acima. Eles, o que ela tá fazendo? Porque você imagina que ela vai lá, era um joguinho de barquinho que você fazia o percurso, pegava os negocinhos e ia ganhando ponto. Então eles acharam que ao pedir pra ela fazer isso, ela ia seguir o percurso. Sabe o que ela tava fazendo? Ela percebeu que tinha uma hora que se ela batesse numa parte ali da pista, ela pegava fogo, resetava umas moedinhas. E aí ela conseguia pegar as moedinhas, bater de novo, e aí as moedinhas resetavam, pegar de novo. Aí o que ela fez? Ela ficou em círculo, batendo na parede, pegando as moedinhas. E bateu o recorde, assim, em minutos. O que isso significa? Achou Significa uma de brecha que... na parada. Qual que foi a ordem? Ganhei o recorde. Bateu o recorde. Bateu. Ela não bateu? Bateu. Agora, a forma com que ela tá chegando a esses resultados é completamente diferente. E aí eu vou falar, isso é uma coisa muito legal. Porque ela não pensa como a gente, porque nós não fomos treinados em bilhões de dados. Bilhões e bilhões e bilhões de dados sem dormir. A gente, sabe? A gente precisa dormir, a gente cansa, sabe? A gente fadiga, então... Envelhece, morre. A gente envelhece, a gente tem A preguiça. gente tem um jeito mais simples de lidar com as coisas. Lúdico, você tá falando de um jogo, é desse jeito. A máquina recebe uma tarefa. Isso, a gente não ia olhar o jogo e ficar tipo, nossa, descobri que bater aqui eu ganho moeda. Ser humano nenhum. Mas Alguns nerdola fariam isso, mas é isso. Aí você já tem que desconfiar desses caras. É isso, já desconfia deles. Eles que são o problema. Mas não entendeu? tem como controlar a forma que a inteligência vai É porque, vai ó... usar, Não tem como puxar da, formas. da Ô, tomada, Mítico. jogar água, dar Tem, tiro, não, tem- pôr fogo. São John servidores. Connor. leis, É São isso. servidores. É um servidor, Leis mano. leis é um ponto. Isso é uma etapa, isso é um dos Lei é um ponto que tá objetivos faltando. de tá aqui. Tem um dos argumentos dos caras é isso. Ele usa até o exemplo clássico do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Quando a gente teve essa questão da influência dos algoritmos aí na internet, e aí a gente teve que criar leis por causa disso. Quando surgiu rede social, a gente criou lei de privacidade, lei de sobre, sei lá, tinha muita câmera em todos os lugares. Você pode pedir, ó, essa aqui é a minha imagem. Existe uma lei que você pode pedir pro Facebook deletar todos os seus dados. Essas leis não existiam até existir Facebook, até existir algoritmo de rede social. Então, o que precisa é isso. Acontece que, como a gente está falando e reafirmando o tempo todo, ela evolui tão rapidamente que essa tecnologia, ela avança. Se ficar moscando, perdeu o fio da Se meada. ficar moscando, perdeu. A legislação não tá. A legislação tá moscando. Muito. Agora na Europa começaram a surgir umas pequenas medidas. Eu não vou saber exatamente se é uma medida em toda a União Europeia ou se é algum país específico. Que se alguma arte foi feita com inteligência artificial e ela for ser usada, se não me engano, comercialmente, tem que estar descrito. Esta arte foi feita com inteligência artificial. É uma primeira. Mas isso é a pontinha do iceberg. Isso não é nada perto do tamanho da evolução do negócio. O problema entendeu? de ética é que você não tem como colocar, porque o ChatGPT, ele nada mais é do que tipo uns 3, 4 mil linhas de código. Ele é simples, digamos assim, na forma com que com a programação, mas é extremamente complexo quando você entra em detalhes, claro. Mas você não coloca a ética nos códigos na hora da programação. A ética tá nos dados que a inteligência artificial está lendo. Então, assim, pensa no ChatGPT. Ele tem uma limitação até 2021, correto? Lembra que eu falei que quanto mais dados, mais poderosa ela fica. Eu dei o exemplo da química, que ela tá melhor, né, em química do que as outras inteligências. Agora, o ChatGPT tá lançando um negócio que chama Whispers. Ele é basicamente um plugin de transcrição. Então, ele consegue pegar um vídeo do YouTube e transcrever em texto. Ele consegue pegar Caralho, um podcast e mano. transcrever em texto, uma transmissão de podcast, de rádio, transcrever em texto. Daqui a pouquinho você vai poder falar. Mano. Naquele episódio que o Cauê foi no Podpah, o que ele falou no minuto tal mesmo? Não, já dá pra fazer vai- isso. Já dá pra fazer isso. Entendeu? Ele transcreve já, ele já ouve. O que isso significa? Tá Significa que a gente estava usando informação
que era só até 2021, certo? Aí agora, a gente tem um método que faz com que a gente consiga colocar mais informação ali dentro dele, o que vai tornar o banco de dados dele ainda mais poderoso, o que vai fazer com que ele dê cada vez mais respostas que a gente não faz ideia como ele chegou nesse resultado. E como eu falei, é 30-1 as pesquisas em relação à segurança e desenvolvimento. Então, a gente já está num caminho nessa corrida capitalista, porque as pessoas que desenvolvem são poucas. A gente não tá... Quando a gente fala de taxar, lembra que eu falei que você precisa de um supercomputador que gasta quase meio milhão de dólares por dia de energia? Nossa. Não é qualquer Zé Ruela. Agora, o problema é que os caras estão com esse servidor gigantesco, esse supercomputador com essa inteligência lá, e o modelo de como ela opera está sendo compartilhado com toda a internet. E as pessoas podem usar isso de forma errada. Lembra que eu falei que os caras fizeram um teste de segurança e destravaram e a inteligência artificial mentiu? E eles não sabem como? O que impede qualquer Zé Ruela de pegar o ChatGPT e o Noah fala de que você consegue um script para destravar ela muito fácil. Você destrava ela e usa para qualquer coisa. Se tiver gente mal intencionada, O que a gente tá E tem, né? Imagina. Agora, caralho, No seu porra, vídeo você mano. falou várias coisas que pode fazer com na maldade, mas assim, de eu dei- banco, essas paradas. Eu falei, que isso? Eu deixei claro, eu acho que eu deixei claro que aquilo lá são exemplos totalmente hipotéticos, Aham. justamente porque a gente caminha para esse conceito de singularidade onde é imprevisível. Então, assim, o que eu posso estar falando é uma grande merda, pode ser toda a realidade, ou a realidade pode ser muito pior do que eu falei também. A gente não tem como saber. Então vamos dar um Eu exemplo achei real? que é esse Vai, caminho eu aí. queria Então isso, vamos dar um Falou. exemplo Isso que eu ia real. perguntar. Existe um aplicativo que com 3 segundos de áudio ele consegue criar uma impressão da sua voz. Então Ele só precisa sintetiza a sua voz, Ele né? sintetiza Eu a vi. sua voz com 3 segundos. Os caras já estão usando isso para dar golpe. Você liga para alguém, finge que foi engano, você pega 3 segundos do áudio da pessoa e depois você tem a voz de um filho e você cria um textinho falando que você está sendo sequestrado, que você esqueceu seu Deus, CPF, que você precisa... Você pode ligar no banco fingindo ser a pessoa. Imagina um tantinho de senhorinha caindo. Então, nesse assim, negócio, mano. isso já Isso é a ponta, está... né? Isso é a beira. ponta. Isso é ponta, só a ponta, pontinha do iceberg. E já está acontecendo. O que vai acontecer? Tipo assim, eu posso falar daqui 2 anos, mas eu posso estar errado, porque a gente pode estar falando daqui 8 meses, daqui 6 meses. Quando, por exemplo, para uma prova judicial, eu tiver um vídeo seu assassinando alguém, Igão, filmado de uma câmera de segurança. Até eu provar. E aí, mano, as pessoas assistindo podem falar, gente, mas inteligência dá pra perceber. Dá pra perceber agora, gente. Nós estamos falando que em breve ela não vai fazer igual uma câmera de segurança, ela vai fazer melhor, mano. Vamos lá, Ô, se Mitch, já, melhor, se mano. já tem CGI que é feito por humanos, que a gente vê aí no cinema e a gente fica assim, caralho, imagina essa porra que é exponencial, tá ligado? Ô, Mítico, Que isso? você sabia que saiu um estudo da Universidade de acho que de Harvard, falando que mulheres morenas tendem a ter um relacionamento muito mais duradouro? Sabia? Não. Eu queria perguntar pra vocês dois o que isso faz vocês sentirem. O que vocês sentem ao ouvir isso? Eu acho estranho. Porra, eu achei estranhaço. Então, Não estranho. isso Isso é uma completa invenção minha. Eu acabei de inventar isso agora. Filho da puta. Só que Olha que informação é essa, mano? Só que eu acabo de implementar na tua cabeça a ideia de que morenas tendem a ter um relacionamento mais duradouro. Só vou sair com loira Então, daqui pra foca frente. é loira. Tá? Ixi, bagulho é loira, O filho. ponto, você o colocou ponto uma aqui coisa é, aí. por mais que eu tenha falado depois que é mentira, eu já gastei o seu processamento cerebral em lidar com essa informação e talvez fiz as pessoas até que estão ouvindo em sentir coisas de, nossa, talvez eu deva procurar então mais Talvez eu morenas. deva terminar. Os caras já terminaram. O cara já Exato. mandou DM Não, pra na mim minha- agora. na minha cabeça Ô, eu fiquei assim, tipo- deixa quieto, eu nem vou amanhã, mano. Ué, mas Falei, por mas quê? quem pesquisou isso? Então, Como que é isso aí? mas não importa se é verdade ou não. Eu tô falando aqui que Eu é já dei mentira, atenção, aham. mas eu já joguei a informação. Então, isso é só um exemplo pra mostrar que... imagina você ver um vídeo que é um total deepfake, que você não consegue saber se é mentira. Aquilo vai te impactar de uma forma, e mesmo depois que aquilo for provado que é uma mentira, o impacto já foi. Eu entendo. o que eu quero Entende? dizer. Imagina, deixa eu dar um exemplo. Dá um Se exemplo. eu te mandar um completamente. vídeo no seu e-mail, vou falar um bagulho horrível, tá bom? Posso Tá. falar um bagulho horrível? Pode. Se eu mandar um vídeo no seu e-mail da sua mãe transando,
Tá. Nossa. Firmeza? Eu ia rachar o bico, mas eu ia falar, que porra é essa? Demorou. A questão é, você sabe que é fake, mas isso já te impactou, mano. Ah, nossa. Já te deu. zoou a Amanhã cabeça. você vai olhar pra tua mãe no café da manhã e ficar. "Ai", você sabe Ô, que é mentira, mas Perversa, o bagulho já, pervertida. Mas já mexeu com a tua realidade. Mano, mano. muito louco isso. Mas assim, então a gente vai ter. Não tem uma galera estudando e criando coisas pra bater isso, mano? Tem, é o que eu falei. Tem, Tem, mas poucos. pra cada um que investe em estudar e rebater, tem 30 que investem em ganhar Então, dinheiro. por isso que é importante a gente estar falando isso aqui cada vez mais. Sabe a que- galera- É, mas não, Sabe- não é sabe- que não vai adiantar não, tá, família? Ninguém vai salvar nada não. Acabou, já era, viu? Nós só estamos eu falando, acho- só avisando. Mas só tá avisando pra vocês arrumar as melhores Só, roupas. tipo assim, vai plantar mandioca mesmo, Mas, tipo entendeu? assim, os caras criaram um aplicativo que vai Ô, dar pra Mítico, identificar se é Deixa, inteligência ou não, entendeu? deixa eu te dar um exemplo concreto pra você entender o que tá acontecendo e aonde a gente tá nessa história. O chat GPT-4, existem, né, alguns testes de QI, né, que serve pra saber o seu nível de inteligência. E alguns dizem que nesses testes de QI, ele bateu mais ou menos 155, alguns dizem que foi 147, outros dizem que foi 120, mas vamos jogar o mais pra cima ali de 155. O Einstein, ele tinha 160. Uma pessoa mais lenta de aprendizado, vamos dizer assim, Fala de um mim. pouquinho mais lenta Fala do que de você. mim. Você ainda é um cara inteligente. Alguém Tô mais, mítico. mais lento. Vai. Viado, veio pingando muito. Alguém essa mais desculpa. lentinho normalmente vai ter entre 60 e 80 de QI, tá? Eu agora quero fazer reflexão com vocês, assim. Imaginem que se o chat GPT-4, ele tem mais ou menos, ele chutando pra cima, 155, e o Einstein tinha 160. Imagina Já imaginei. Imagina o Einstein tentando trocar uma ideia, explicando relatividade pro cara de 60 de QI, ou de 80 de QI. Imagina o Einstein tentando e o cara assim, tipo, olhando e não entendendo absolutamente nada. A gente tá falando de um QI 2 vezes superior, só, 2 vezes. Do chat GPT 3.5 pro chat GPT 4, houve uma evolução de 10 vezes. Agora imagina que o chat GPT 5, ele vai ter quase 10 vezes o QI do Einstein. Se o Einstein, tendo 2 vezes o QI de uma pessoa mais lentinha, conseguiu mudar e transformar totalmente a nossa humanidade, a gente não teria GPS se não fosse o Einstein. A quantidade de coisas que ele trouxe, só 2 vezes. 2 vezes. Então, a gente está a uma atualização. Da era de Ultron. A uma atualização. do Mas tem Chama o previsão? homem de volta. Chama o homem de volta aí pra resolver os bagulhos. se do Caralho. 3.5 por 4 foram, tipo, 3 meses, quase. Meu Deus, É, cara. Você Essa- entende?